Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos nessa casa. Antes de mais nada, pedindo desculpas pelo transtorno das roupas aqui, mas a gente tem um ponto de coleta de roupas e donativos para os nossos irmãos desabrigados na enchente. E até, por sinal, se alguém tiver algum donativo e queira ajudar, é só trazer aqui que a gente recebe e distribui, tá bom? Então, dito isso, vamos fazer a nossa oração inicial. Agradecendo ao nosso Mestre Jesus o fato de estarmos aqui. Jesus amigo, abrimos o nosso coração, Jesus, dedicando a Ti toda a nossa gratidão, todo o nosso amor. Faça desse nosso encontro dessa noite, Jesus, o alívio para as nossas dores, para os nossos sofrimentos, através dos ensinamentos e dos esclarecimentos que a doutrina espírita nos proporciona. Obrigado, Jesus, por esse encontro. Ilumine cada um de nós aqui presente. Que possamos vibrar no amor, Jesus, na paz. E que o produto desses nossos pensamentos, todos emanados no amor, possam ser direcionados até os locais de conflito, aos nossos irmãos desabrigados da enchente, irmãos que perderam tudo, mas que eles não tenham perdido o principal, Jesus, a fé e a esperança. Dedicamos o nosso encontro desta noite a esses irmãos. Que a tua paz, o teu amor e a tua luz permaneçam entre nós. Que assim seja. Os trabalhos de hoje estão a cargo da nossa irmã Márcia Rodrigues, que é do Centro Espírita Dom Feliciano. Uma boa noite a todos. É um prazer, uma alegria estar aqui mais uma noite com vocês. E transmito em nome do Centro Espírita Dom Feliciano, do qual eu faço parte, um fraterno abraço a todos os aqui presentes. E hoje eu vou conversar com vocês sobre a reencarnação. A reencarnação é um tema, um assunto que é muito conhecido, mas nem todos acreditam ou aceitam a reencarnação por não compreender. Porque quando se fala em reencarnação, surgem muitos questionamentos. Nós reencarnamos para reparar erros, mas por que eu não lembro desses erros? Eu reencarno, mas eu já tive vidas passadas. Por que eu não lembro dessas vidas passadas? Se eu vou reencontrar aqueles que já desencarnaram no mundo espiritual, como fica aqueles que tiveram várias famílias quando voltam para o mundo espiritual? Que família reencontra lá? Deus pode me castigar e fazer eu reencarnar num animal, numa barata, num bicho, como castigo? São esses questionamentos que surgem. E é importante que venham esses questionamentos, que venham essas perguntas. Mas é muito importante saber a fonte aonde nós vamos buscar as respostas para estas perguntas. Não pode ser no meu vizinho que já ouviu falar alguma coisa. Não pode ser em alguém que foi uma vez no centro espírita. Ou alguém que vai em outros lugares, ou alguém que acha que sabe, que pensa que é assim. Quando a gente quer saber de alguma coisa, nós temos que ir na fonte correta. E a fonte correta que nos traz informações coerentes e sérias diretamente do mundo espiritual para nós é a doutrina espírita. Então eu tenho que procurar estudar, compreender à luz da doutrina espírita. A doutrina espírita é uma revelação divina, os espíritos trouxeram informações. E nós vamos começar pelo Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação. É um livro de perguntas e respostas, mais de 1000 perguntas.
Então, são muitos questionamentos e que trazem resposta para muitos anseios nossos, que nós, se nós pegarmos e lê-lo com atenção, nós vamos achar a resposta para muitos questionamentos nossos. E é neste livro, no livro dos Espíritos, que eu busquei muita coisa que nós vamos conversar hoje. E o livro dos Espíritos, ele foi... Deixa eu ver se eu consigo. Ou no manual mesmo. Mas não está passando. Não está passando. O livro dos Espíritos, ele foi publicado, a primeira obra, em 1857, no mês de abril. Então, no mês que passou agora, ele está fazendo 167 anos, o livro dos Espíritos. Então, ele nos traz muitas informações. Não está, mas estava há pouco tempo funcionando. E o que eu quero mostrar para vocês, que é um pouquinho, acho que nós vamos conseguir. E por que não está passando aqui? Isso. Muito obrigada. Então, o livro dos Espíritos, se nós formos pegar a primeira folha dele, nós vamos encontrar no livro dos Espíritos escrito o seguinte: o livro dos Espíritos contendo os princípios da doutrina espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores com concurso de diversos médiuns. E aqui nós vamos encontrar muita coisa sobre reencarnação. Por quê? Porque a reencarnação é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Então, tudo que se quer saber a respeito, nós encontraremos nesse livro. Claro, não só no livro dos Espíritos, as outras obras também abordam. Por quê? Porque este tema ele é muito amplo. A reencarnação nós podemos falar em vários aspectos, só que como o nosso tempo aqui é limitado, eu escolhi conversar com vocês por que nós reencarnamos e qual a importância de estarmos reencarnados. E é isso que nós vamos conversar. E como a reencarnação, se nós conversarmos, estudarmos e aprendermos sobre ela, ela vai nos trazer muitas respostas. Muitas respostas para as questões que estão à nossa volta e que nós não conseguimos entender. Situações adversas que muitas vezes nós nos vemos à frente delas, mas de uma forma lógica, e se tirarmos a reencarnação, nós não conseguimos explicar. Então, por que nós reencarnamos? É a primeira pergunta. E esta pergunta, Kardec fez aos espíritos, que como foi falado aqui, espíritos superiores que trouxeram informações. Então, não era qualquer espírito, espíritos superiores que tinham conhecimento. E Kardec perguntou para eles qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Na pergunta 132. E eles responderam: Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Então, aqui nessa primeira frase, a gente já para e já observa que a encarnação é uma imposição. É uma imposição de Deus para conosco. Não é uma escolha. E se é uma imposição, é porque ela é extremamente necessária. E por que Deus impõe para nós? Porque nós não temos condições de compreender a importância. E se fôssemos consultados, querem reencarnar ou não, muitos de nós diríamos que não. Por quê? Porque reencarnar é trabalho.
É trabalho. Então, nós ainda não conseguimos compreender o objetivo e a importância. Por isso que nós não podemos escolher. É uma lei natural, uma lei divina, a lei da reencarnação. Vamos reencarnar. Então, não é uma escolha nossa. Nós podemos demorar. Uns ficam meio resistentes, outros desistem no meio do caminho, mas todos vão reencarnar. Ninguém escapa. Então, ela é imposta. Para alguns, é uma expiação. Para outros, uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. Então, ela é necessária para a nossa perfeição, que é nestes momentos de vicissitudes, de dificuldades que nós vamos nos lapidando e vamos nos construindo. A reencarnação é um processo que ela nos aponta um fim, a perfeição. E esse processo de perfeição, ele não é do berço ao túmulo. Não, isso seria uma única encarnação. E os espíritos nos dizem que uma encarnação não é suficiente para nós adquirirmos todas as virtudes que nos faltam e nos livrarmos de todas as imperfeições. É impossível numa encarnação. Então, essa evolução, ela é longa, ela é muito longa. Não é só do berço o nosso nascimento e o nosso desencarne. Ela é longa, ela é do átomo ao arcanjo. O átomo, a menor partícula da matéria que nós conhecemos. Então, ali é o nosso ponto de partida. E o mais alto, o mais supremo, o mais grandioso que nós conhecemos, os arcanjos. Então, essa nossa encarnação, ela é nesta caminhada. E vocês imaginam o quanto ela é longa. De um átomo, nós vamos virar um arcanjo. Então, ela é longa, mas ela é necessária. E Leon Denis, no livro O Destino do Ser, o problema do ser, do destino e da dor. Agora me deu um branco aqui. Ele nos traz também uma informação muito importante, que a reencarnação, afirmada pelas vozes do além-túmulo, é a única forma racional pela qual se pode admitir a reparação das faltas cometidas e a evolução gradual dos seres. Sem ela, não se vê sanção moral satisfeita e completa. Não há possibilidade de conceber a existência de um ser que governe o universo com justiça. Então, a reencarnação é a única forma racional de nós repararmos os nossos erros. Porque não existe outra maneira. Quantos de nós desencarnamos e com muitos erros que ainda não reparamos? E se não tem a reencarnação, nós vamos reparar quando? Ninguém desencarna aqui completamente perfeito e sem erros que já foram reparados, sem dívidas. Todos nós retornamos para o mundo espiritual com dívidas. E aqui diz que não se vê sanção satisfatória. Por quê? Porque seria justo todos nós desencarnarmos, irmos para o mesmo lugar, independente do que eu tenha feito aqui. Se eu fui uma pessoa que só plantei o mal, distribuí o mal, prejudiquei, julguei, critiquei, enquanto ao meu lado tinha alguém que só pregava o amor, a caridade, a humildade, e quando ambos desencarnar, vamos para o mesmo lugar? Aonde está a justiça? E como que aquele que está cheio de dívida, se nós vamos plantar o que nós estamos colhendo, aquele que está cheio de dívidas, de reparações, de débitos com os irmãos, vão reparar quando, se não há reencarnação? Então, a reencarnação é a única forma racional. Porque se nós não aceitarmos a reencarnação, eu não tenho como aceitar um Deus justo e bom. Porque é uma incoerência.
E muitas vezes a primeira coisa que acontece quando nos acontece problemas, dificuldades, dores, nós questionamos Deus. Primeira coisa. Aonde está Deus neste momento? Se Ele é justo, se Ele é bom, se Ele me ama, se Ele nos ama, não está vendo, não está enxergando os nossos sofrimentos? Então, é o primeiro questionamento que a gente faz. Porque é difícil compreender. Se eu não aceito a reencarnação, eu não consigo, por mais que eu diga que eu acredito em Deus, se eu não aceito a reencarnação, eu não consigo compreender o amor e a justiça dele. Aí, muitas vezes, eu vou questionar, eu vou julgar, mas eu não vou compreender esse amor de Deus. Não tem como. Nós precisamos aceitar e compreender a reencarnação. Na pergunta 133 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade de reencarnação? E eles respondem: todos foram criados simples e ignorantes, instruíram-se nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer alguns felizes sem dificuldade, sem trabalho e, por conseguinte, sem mérito. Então, todos nós saímos do mesmo ponto de partida. Todos nós, ninguém é privilegiado, ninguém saiu lá na frente. Ninguém ganhou vantagens. Ninguém foi programado para ser feliz simplesmente por Deus, sem merecer e sem fazer jus a isso. Tudo o que nós recebemos, o que nós temos, é nós que fizemos por merecer. Tanto coisas boas quanto ruins. É nós. Então, e é nas lutas que nós vamos nos instruindo, nas tribulações, nós vamos aprendendo. E se nós analisarmos no nosso dia a dia, nós aprendemos muito mais nas dificuldades, na hora do aperto. Na hora do aperto que nós aprendemos. Na hora do aperto nós modificamos, nós crescemos. Então, por isso que aqui não é um mar de rosa, como dizem. Nós não estamos a passeio. Nós temos tarefas. Nós temos um projeto, nós viemos a trabalho. E esse trabalho é necessário para ir nos moldando. Então, todos vão reencarnar igual. Independente. Só que vão evoluindo mais rápido. Aqueles que não erram tanto evoluem mais rápido. Mas ela é necessária. As tribulações da vida são necessárias. E são criadas por nós, não é Deus que castiga. Aqui, junto com a reencarnação, está a lei de ação e reação. Eu faço uma ação, eu gero uma reação. Se a ação é boa, a reação é boa. Então, é isso que eu tenho que compreender. Tudo que eu faço vai gerar uma consequência. Absolutamente tudo. Nada passa despercebido. Pode passar por nós, mas por Deus não. Então, a nossa tarefa aqui é isso. É vencer essas dificuldades, vencer essa luta. Isso é característica deste mundo. Essas dificuldades, porque é o que nos empurra para frente, senão nós ficaríamos estagnados. Só nós temos uma vida sem dificuldade para ver se a gente não se acomoda. Primeira coisa, se afasta de Deus. Primeira coisa, a gente corre para Deus quando a gente está no sofrimento. Então, elas são necessárias, até nós adquirirmos o conhecimento. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das dificuldades da vida corporal? E os espíritos respondem: eles alcançam mais depressa o objetivo. Aliás, as dificuldades da vida frequentemente são consequências das imperfeições do espírito. Quanto menos tenha de imperfeições, menos tem de tormentos.
Quem não é invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não terá os tormentos que nascem desses defeitos. Então, uns alcançam o objetivo mais depressa. Por quê? Porque escolheram o caminho certo, venceram a dificuldade. Outros ficam no caminho com desvios. Se nós fizermos uma linha aqui e outra em zigue-zague com desvio, nós vamos demorar muito mais nessa aqui para chegar ao nosso ponto lá. E é isso muitas vezes que nós fizemos. Aí o espírito que alcança mais depressa o objetivo, ele fez a escolha certa, mas em várias reencarnações. Não foi numa só. Só que ele soube aproveitar a reencarnação. Ele soube compreender o processo e foi se livrando das iniquidades. Então, ali quem não é invejoso, ciumento, avarento, não sofre os tormentos que nascem desses defeitos. Então, os tormentos que nós temos são pelos nossos defeitos, as nossas imperfeições. Quando eu venço uma imperfeição, as consequências que elas me traziam, eu já não sinto mais, eu não passo mais por isso. Aqui está claro, quanto menos tenho de imperfeições, menos dificuldades eu tenho. Então, é claro aqui que as dificuldades vêm das nossas imperfeições. Então, é por isso que mesmo espíritos que evoluem mais depressa, eles ainda continuam reencarnando. Aqueles que já estão lá junto a Cristo, já fizeram essa caminhada que nós estamos fazendo. Ninguém foi criado anjo. Eles já trilharam essa caminhada. Já aproveitaram tudo e já chegaram no ponto que é o nosso objetivo, chegar. Então, por isso é importante compreender essas dificuldades da vida. Essas dificuldades são resultados das minhas escolhas, do meu livre-arbítrio. Então, eu tenho que analisar como eu estou agindo. Por quê? Porque muitas das minhas tribulações são consequências da vida passada. E nessa eu estou plantando. Eu estou plantando para uma próxima. Eu estou construindo para uma próxima reencarnação. E o que eu estou reconstruindo? O que eu estou plantando? Porque nós vamos chegar no mundo espiritual, nós vamos analisar tudo, cada pensamento, cada passo nosso aqui. Então, por isso essa importância de compreendermos que nós somos os atores principais da nossa caminhada. Nós somos os responsáveis por tudo, não é Deus. Deus apenas respeita as nossas escolhas. Lá na questão 195, eles perguntam: a possibilidade de melhorar-se em uma outra existência não pode conduzir certas pessoas a perseverarem no mau caminho com a ideia de poderão se corrigir mais tarde? E muitos pensam: eu não vou fazer, eu vou deixar para a próxima encarnação. Mas eu não tenho pressa, eu tenho uma eternidade para me melhorar. Mas se eu quiser me livrar dos tormentos, do sofrimento e da dor, eu tenho que trabalhar agora. E isso vai me trazer consequência. E o que os espíritos respondem? Aquele que pensa assim não crê em nada. E a ideia de um castigo eterno não o deteria mais. Porque sua razão repele e a essa ideia conduz à incredulidade de todas as coisas. Quem pensa assim é porque ainda não compreendeu o processo. Ainda não entende o compromisso e a responsabilidade que é de estarmos aqui. É uma responsabilidade e um compromisso que nós assumimos lá no mundo espiritual. Lá nós dispusemos a fazer tudo. E é por isso que nós reencarnamos. Nós reencarnamos também com esse... mas por que eu não posso reparar essas coisas que eu faço errado no mundo espiritual? Porque no mundo espiritual eu não tenho o véu do esquecimento.
No mundo espiritual, eu olho e eu sei exatamente o que tu me fez e o que eu te fiz. Eu consigo identificar cada um. E quando nós reencarnamos, nós temos o véu do esquecimento, que daí torna mais tranquila a nossa convivência. Mas no mundo espiritual, não. No mundo espiritual, nós sabemos exatamente o que cada um fez para o outro. E já que é reencarnado, a bênção do esquecimento. Porque a gente esquecendo já é difícil conviver, imagina não esquecendo. E no mundo espiritual, é tudo na teoria, né? A gente bota no papel e a gente faz o projeto. Lindo, maravilhoso. E qual é a dificuldade dos projetos? Não é colocar em prática? É. Por isso a dificuldade quando estamos aqui, porque aqui é o momento de colocar em prática tudo aquilo que nós planejamos lá. Se houvesse empregado apenas meios racionais para conduzir os homens, não haveria tantos céticos. Um espírito imperfeito pode, com efeito, pensar durante sua existência corporal, como dizes, deixar para depois. Mas, uma vez desligado da matéria, ele não pensará de outra forma. Ele pensará de outra forma, pois perceberá que fez cálculo errado. E é aí, então, que trará numa nova existência um pensamento contrário e é assim que se realiza o progresso. Então, nós estamos aqui, a gente pode se iludir. Não, vou deixar para depois. Mas quando nós retornamos para o mundo espiritual, o arrependimento é grandioso. É muito mais trabalhoso. Tudo aquilo que eu não faço no momento e eu vou fazer depois, eu tenho em dobro. Eu sempre uso o exemplo de uma roupa, de uma louça, que nós, né? Eu não vou lavar hoje essa louça e vou deixar para amanhã. Amanhã eu estou com a pilha em dobro. Então, tudo aumenta. Assim aos nossos compromissos numa reencarnação. Eu deixo para depois, eu volto com mais compromisso que eu assumi, mas uns que eu deixei para trás que eu não fiz ainda. E mais uns novos para fazer. Como é que eu vou dar conta de tudo? E mais, nós não voltamos com as mesmas possibilidades. Se Deus me deu todas as ferramentas que eu preciso e necessito e eu não usei, eu vou voltar com ferramentas a menos na próxima. Vai ficando muito mais difícil. E o arrependimento bate quando nós voltamos para o mundo espiritual. Quando nos desligamos do corpo e temos consciência do espírito que somos e do que viemos fazer aqui, nós vemos quantas oportunidades nós desperdiçamos. Muitas, muitas. Então, por isso que nós temos que aproveitar o tempo que estamos aqui. Aí o espírito percebe que fez o cálculo errado. Aí começa a planejar toda uma nova reencarnação, que dá muito trabalho. Dá muito trabalho planejar uma reencarnação. Ninguém reencarna sozinho. Todos nós reencarnamos no núcleo. Então, todos esses têm que estar pronto para reencarnar, têm que querer reencarnar, têm que estar apto para reencarnar. Então, é muito trabalhoso. Não é tão simples pegar e vai lá e reencarna sozinho. Não. Tem que traçar todo um plano, todo um objetivo. E olha que se dependesse de nós, quando nós estamos no mundo espiritual, a gente se propõe a muita coisa. O nosso anjo guardião e a equipe responsável pela reencarnação, eles nos posam, eles não, menos que vocês não vão dar conta. Porque lá parece assim facílimo que nós vamos vir e dar conta de tudo, mas eles sabem a nossa capacidade. Então, eles deixam exatamente aquilo que nós damos conta. Então, nem isso nós podemos reclamar. Ai, era demais. Não, não era. Vem na medida certa, nem mais e nem menos. Só que nós viemos com negatividades para cá e com coisas positivas. Mas a reencarnação, ela não é engessada. Nós temos um eixo. Ela é flexível. Tanto nós podemos anular as negatividades, como também podemos aumentar as negatividades.
Nós podemos vir com X de débitos e voltar com X de débitos. Ou então, diminuir essas negatividades. Então, não é porque eu venho com tanto de negatividade, eu vou ter que voltar. Não, o meu objetivo é vir e diminuir. Mas, para isso, eu tenho que trabalhar no bem. Eu tenho que trabalhar no bem, eu tenho que ir esvaziando a minha mala de imperfeições que eu trouxe junto. Só que às vezes eu trago uma mala e retorno com duas. E o objetivo é voltar com uma menor que nós trouxemos. Então a reencarnação, ela tem um eixo que não muda, mas muitas coisas, sim, respeitando o nosso livre-arbítrio. E eu tenho um exemplo para falar para vocês dessa possibilidade de... eu esqueci de passar aqui. De mudanças. Aqui. Se nós... de mudanças que a gente pode fazer na nossa caminhada. Mas, para isso, eu tenho que trabalhar no bem. E, para mim, trabalhar no bem, eu preciso compreender esse processo. Entender esse processo no qual eu estou inserida. Então, se nós não aceitarmos a reencarnação, como é que a gente vai explicar tantas coisas que estão à nossa volta? Como é que eu vou explicar que uns têm fortuna, felicidade constante, outros têm miséria e só desgraça? Porque tem pessoas que desde o momento que nasce até o desencarne é só sofrimento. Por quê? Quem determina isso? Porque para uns a força, a saúde e a beleza, e para outros a fraqueza, a doença e a fealdade? Porque para uns a inteligência, uns são gênios, e outros a imbecilidade? E as enfermidades inatas, porque um nasce cego, idiota, com deformidades? Todos os infortúnios que enchem os hospitais, albergues e casas de correção. Por quê? Quem determina isso? Muitas vezes os justos parecem esmagados pelo peso da prova, ao passo que os egoístas e os maus prosperam. Vai dizer que muitas vezes a gente não pensou isso, mas aquele lá é danado e olha, só se dá bem. E eu procuro fazer tudo certo, só quebra cara. Não pensamos isso em algum momento? Pensamos. Por que ainda crianças mortas antes de nascer e as que são condenadas a sofrer desde o berço? Quem determina o nosso tempo de estar aqui se não existe Deus? Quem determina? O acaso? Por que uns vivem 100, outros vivem um dia, uma semana, um ano? Quem determina essas diferenças? Certas existências acabam em poucos anos, em poucos dias, outras duram quase um século. Da onde vêm os jovens prodígios? Músicos, pintores, poetas, todos aqueles que desde da meninice mostram disposições extraordinárias para a arte, para a ciência, os instintos precoces. Da onde vem? Se não vivenciaram isso, se não aprenderam aqui, da onde? Como é que uma criança toca piano perfeitamente se nunca aprendeu? E se essa é a única vida, ela aprendeu aonde? Então, são questões que nós temos que refletir e pensar sobre isso. Todas as religiões, todos os sistemas filosóficos contemporâneos vieram esbarrar nesse problema. Muitos tentaram explicar, mas não conseguem. Muitos se resumem, é assim e pronto. Deus quis assim, aí joga para Deus. Deus quis assim. Deus quis que um nascesse cego, outro enxergando, um com uma beleza estonteante, outro todo deformado, um com uma saúde, outro doente, um vai viver 100 anos e outro uma semana. Deus decidiu assim, mas como se Deus é justo e bom? Aí nós esbarramos nessa questão. O homem levado a crer na ação de forças cegas e fatais, na ausência de toda justiça, resvala insensivelmente para o ateísmo ou o pessimismo. Se nós não entendermos a questão da reencarnação, nós vamos achar o quê?
que Deus não existe. Não, para tanta desgraça, Deus não pode existir. Ou então, a pessoa é azarada. Não é? A gente não diz, mas é azarada aquela pessoa. E o outro é um sortudo. Mas quem decide quem vai ser o azarado e quem vai ser o sortudo? Então, nós temos que pensar, se eu acredito que Deus é justo e bom, tudo tem que ter uma causa, tudo tem que ter um porquê. Nós estamos passando por um momento difícil. E vocês acham que Deus não está vendo, que nos abandonou aqui, que nós estamos à mercê de tudo? Não, não. Seria muito pior se Deus não estivesse olhando e nos auxiliando. Se a gente acha ruim com Ele, imagina sem o amor dele. Nossos sofrimentos seriam maiores. Deus está com a sua mão estendida sobre nós. Mas se nós criamos situações que nos levaram a situações que nós nos encontramos, Ele vai nos auxiliar, mas nós vamos ter que passar por esse processo. E cada um de nós tem um papel nisso. Uns têm que passar por esse momento, outros têm que estar forte para auxiliar aqueles que precisam neste momento. Mas todos nós temos compromisso. Todos nós temos compromisso em cada situação que acontece. Então, se nós não acreditarmos em Deus, nós vamos pensar nisso. Eu tenho uma colega minha que morava num lugar bem baixo que sempre alagava. Dava uma chuva, alagava. Dava uma chuva, alagava. Daí a pessoa, cansei, vou sair daqui. Comprou um terreno bem no alto. Desmoronou. Desmoronou. E o que ela disse? Eu sou azarada. Eu sou a pessoa mais azarada do mundo. E vai dizer que a gente não pensa assim. Se eu não tivesse esse conhecimento, eu pensaria a mesma coisa. Eu não entenderia que é um processo que eu tenho que aprender alguma coisa. E isso não nos torna insensíveis à dor do outro e ao sentimento do outro. Só que nós temos que ser fortes. Se nós não somos fortes, nós não auxiliamos aqueles que estão passando pelo sofrimento. Abraçar e chorar junto não vai resolver o problema. Então, esse conhecimento, esse fortalecimento da fé, não é para nos tornar insensíveis, e sim caridosos, benevolentes, auxiliar o próximo. Esse é o dever de cada um de nós. Quem está numa situação favorável ajuda aquele que não está, porque o mundo gira, a nossa vida gira, caminha, situações mudam. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá, e assim vai. Para nós ir acumulando experiências e aprendizado e nos moldando. Nós vamos nos lapidando pouco a pouco nessas dificuldades, mas para isso nós temos que compreender. Com a doutrina das vidas sucessivas, pelo contrário, tudo se explica, se torna claro. A lei de justiça revela-se nas menores particularidades da existência. As desigualdades que nos chocam resultam das diferentes situações ocupadas pelas almas no seu grau infinito de evolução. O destino do ser não é mais do que o desenvolvimento, através das idades, da longa série de causas e efeitos gerada por seus atos. Essa semente há de espalhar seus frutos conforme a sua natureza, e para a nossa felicidade ou para a nossa desgraça, depende a semente que eu plantar, né? Se é semente boa, será felicidade, se é ruim, será uma desgraça. Na nova vida que começa, até sobre as seguintes, se só há uma existência, não basta para desfazer as consequências má de nossas vidas passadas. Ao mesmo tempo, os nossos atos cotidianos, fontes de novos efeitos, vêm juntar-se às causas antigas, atenuando-as ou agravando-as, e formam com elas um encadeamento de bens ou de males que no seu conjunto urdirão a teia do nosso destino. Então, tudo se junta, nada é anulado. Ah, o que eu fiz na vida passada de errado vai anular e agora só vai contar o que eu fizer nessa. Engano, vai somar junto. Assim como o que eu fiz de bom também não se perde.
Então, isso é importante. É as minhas escolhas, é aquilo que eu faço. No livro Lições de Sabedoria, Marlene Rossi conta uma história do irmão do Chico, o José Cândido Xavier. Ele trabalhava com o Chico no centro espírita, que Chico trabalhava. Ele ficava na porta e atendia as pessoas. Atendia com atenção, com carinho, com amor. Toda noite ele estava lá fazendo aquele trabalho com boa vontade. Não eram poucas pessoas que iam, né? Eram filas quilométricas e ele com toda a paciência atendendo e ajudando o Chico. Até que um dia ele passou mal. Ele passou mal, deu um mal súbito e ele ficou na cama. E ele ficou na cama vegetando. Então, Chico, juntamente com André Luiz, com Emmanuel, com Bezerra de Menezes, se juntaram nas orações para o irmão dele. E Chico perguntava por quê e ele pedia para Emmanuel interceder pelo irmão que estava vegetando na cama. E não vinha a resposta. Emmanuel dizia que não tinha resposta ainda, porque era dos espíritos superiores a eles ainda. E olha que Bezerra, André Luiz e Emmanuel já eram espíritos superiores, mas a ordem vinha dos maiores ainda. E eles continuaram orando ali junto ao irmão que estava na cama. Até que um dia Emmanuel disse: olha, Chico, recebi uma resposta. No planejamento reencarnatório do teu irmão estava que ele ficaria, eu acho, eu não tenho certeza, 19 anos vegetando numa cama preso ao corpo físico. Porque o espírito do outro lado continua lúcido, percebendo, vendo, ouvindo, mas o corpo não permite a manifestação. E isso é muito doloroso. Isso é muito doloroso para o espírito, ficar preso ali ao corpo físico ainda. Mas, como ele trabalhou muito ajudando o Chico lá no centro espírita, fez o bem, fez a caridade, as suas negatividades diminuíram e as coisas positivas aumentaram. E ele mudou o seu destino, a sua reencarnação. E os espíritos disseram que temos uma notícia boa. Só que a notícia boa que muitos pensam é que ele seria curado, né? Mas não, ele foi liberto do corpo e retornou para o mundo espiritual, como espírito livre. Não precisou ficar aqueles anos todos ali preso ao corpo, vegetando na cama. Então, isso mostra como as nossas atitudes mudam muito. Então, eu posso aliviar, diminuir as dificuldades, o sofrimento e as dores. E é por isso essa diferença quando nós analisamos. Tem uns que têm tantos sofrimentos, outros não têm tantos. Cada um faz a sua caminhada conforme vai agindo. E aqui diz que é nós que vamos fazendo. Por quê? Porque nós estamos diferentes pontos da nossa caminhada. Então, nós não somos iguais. Cada um se encontra no degrau evolutivo, cada um com as suas qualidades, com as suas imperfeições. Então, não é idêntico, é semelhante, mas não é idêntico a nossa caminhada. Cada um vai passar por aquilo que precisa e por aquilo que plantou. Então, as nossas consequências de outras vidas vão se somar a essa, se eu não resolver nessa, se eu não me melhorar nessa, outra vai ser mais trabalhoso ainda. Então, as oportunidades vêm aí e mostram a grandiosidade do amor de Deus para conosco. Porque se ele levasse mesmo à risca, a cobrar tudo aquilo que realmente nós fizemos, nós não daríamos conta. Então, ele ameniza com a sua bondade, mas não tira a nossa responsabilidade, o nosso compromisso de mudança. Ele nos dá todo o amparo, todo o auxílio, tudo aquilo que necessitamos, mas é uma construção de cada um de nós. Então, está aí o porquê de nós reencarnarmos e a importância de valorizarmos estarmos aqui. Cada um de nós tem um projeto, tem um objetivo, que envolve tudo, tudo.
Envolve a nossa família, envolve o nosso trabalho, envolve aonde eu moro, envolve a cidade que eu moro, o estado, o país, tudo, nada é por acaso. Nada. Tudo tem um objetivo, tudo está como deveria estar. Aquilo que não está foi nós que mexemos. Fomos nós que tiramos, fomos nós que dificultamos. Mas nós somos responsáveis por tudo. Por tudo. Deus não castiga, não pune, Deus não nos causa sofrimento. Mas Ele deixa nós passar por esse momento para aprendermos. E é assim que nós vamos aprendendo. Então, que possamos valorizar essa oportunidade de estarmos aqui. Se hoje eu errei, amanhã eu vou tentar vencer, amanhã eu vou fazer melhor. Mas é importante essa análise, é importante esse conhecimento. Ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Se fôssemos, não estaríamos aqui. Todos nós estamos nessa luta de busca de melhoramento, mas a vontade de cada um é o fator determinante. O desejo realmente de se melhorar, o desejo realmente de parar com o sofrimento, amenizar as dores e o sofrimento. Isso também é responsabilidade de cada um de nós. Então, meus irmãos, era isso que eu tinha para conversar com vocês essa noite. Agradeço carinhosamente a atenção de cada um de vocês e desejo que o amor de Deus os envolva, os fortaleça e os acompanhe sempre. Muito obrigada. Então, nós agradecemos a Márcia por ter nos trazido esse tema tão esclarecedor na noite de hoje. Que ela possa levar junto dela a nossa gratidão, o nosso carinho. Vamos fazer a nossa oração final. Sempre te agradecendo, Jesus, pelo teu amor infinito por cada um de nós. E a prova disso é o fato de estarmos aqui, Jesus, buscando entender melhor a grande obra do nosso Pai Criador. Esse Deus justo e bom. Obrigado, Jesus, por essas energias que estamos recebendo, pelas energias dessa casa. Obrigado, Jesus. Pedimos, Mestre, que cada um de nós, nesse momento, possa sentir uma parcela do teu amor infinito, para que juntos possamos somar e formar uma grande corrente de amor, levando amor, Jesus, e gratidão a esses irmãos que têm prestado essa solidariedade ao povo gaúcho. Jamais se viu na história do nosso Brasil tantas ações no bem, irmãos ajudando, sem perguntar a religião, a preferência política, sem perguntar absolutamente nada, agindo como tu nos ensinou, Mestre, agindo em nome do amor. Que esse amor que estamos vibrando neste momento possa chegar a esses irmãos, dando a eles a resistência, a coragem e a persistência de continuarem ajudando. Obrigado por esse encontro, Mestre, e que assim